Olá, meu nome é Catila, sou fisioterapeuta dermatofuncional, professora de eletroterapia apaixonada por ensinar. Esse canal aborda conteúdos da área da dermatofuncional e estética para você que deseja relembrar algum conteúdo ou aprender um pouquinho. Para isso, eu só peço que você curta o vídeo, compartilhe esse link com quem também precisa aprender e fica comigo nas próximas aulas. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de ultrassom. Então, continuando o tema anterior, hoje nós vamos falar sobre parâmetros, como programar o seu ultrassom. Eu trouxe para vocês uma tela de um ultrassom de alta frequência, tá? Como a gente reconhece? Pela frequência, justamente, que ele está mostrando ali, 1 MHz e 3 MHz. Então, esse é um equipamento que ele oferece duas frequências de escolha para a nossa terapia. Então, as frequências, elas são aqui no caso, um parâmetro que vai determinar a profundidade de ação da nossa onda sonora. E frequência é inversamente proporcional à profundidade. Então, a nossa menor frequência, que é 1 MHz, vai ser a nossa frequência que vai entregar a energia de forma mais profunda, a onda sonora num tecido mais profundo. Já 3 MHz entrega a energia de forma mais superficial, tá? Então, dessa forma, nós escolhemos a frequência. No ultrassom de baixa frequência, normalmente ele só tem a baixa frequência, nós não precisamos escolher entre uma ou outra frequência. Eu conheço apenas 2 equipamentos nacionais onde nós temos, que eu me lembro agora no momento, onde nós temos alta frequência e baixa frequência no mesmo ultrassom, tá? Então, a maioria dos ultrassons de alta frequência, ele vai perguntar para vocês entre 1 MHz e 3 MHz qual seria a sua escolha, e os de baixa frequência, ele apresenta uma frequência única, tá? Então, a frequência vai determinar a profundidade de ação. O parâmetro de baixo, que é watts por centímetro quadrado, está ali representado pelo W barrinha centímetro, né, cm ao quadrado, ele é a nossa dose ou a nossa intensidade. No caso do ultrassom, vai determinar o nosso efeito biológico. Por quê? Intensidades baixas vão ter o estímulo de regeneração de tecido, de aumento de vascularização, aumento de produção de óxido nítrico, um relaxamento de fibras, mas sem a destruição dessa fibra. E quando a gente pensa em tecido adiposo, efeito de lipólise, que é o que predomina no ultrassom plano de alta frequência. Já se eu colocar uma intensidade, se eu subir essa intensidade acima de 1,5 watts, eu começo a ter efeitos lesivos. Mas você pode me perguntar, você me disse que esse ultrassom não é capaz de fazer lesão no tecido adiposo. Ele não é capaz porque ele não atinge a profundidade da hipoderme, tá? Mas como ele atinge derme, nós vamos ter efeitos destrutivos, efeitos lesivos na derme. Então, onde a gente aplica esse ultrassom pensando nos tratamentos estéticos? Nós aplicamos na derme pensando em melhorar uma fibrose, uma aderência cicatricial, por exemplo, ou num pós-operatório tardio. Ali sim nós vamos conseguir entregar a onda sonora e doses elevadas vão ter um efeito destrutivo, um efeito lesivo. O próximo parâmetro, ele está perguntando a respeito do modo de emissão da nossa onda sonora, se essa emissão vai ser contínua ou pulsada. Então, eu trouxe um outro gráfico aqui para vocês compreenderem melhor. O que significa modo contínuo? No modo contínuo, nós temos a passagem aqui da onda sonora sem nenhuma interrupção. Então, durante todos os minutos lá que eu programei no meu equipamento, o tempo meu de trabalho, a onda sonora vai estar sendo emitida sem nenhuma interrupção. Quando nós optamos pelo modo pulsado, nós temos pausas na emissão dessa onda sonora. Então, um exemplo aqui do gráfico é 20%. Então, pulsado a 20%. O que isso vai significar para a gente? Significa que durante 10 milissegundos, e esse tempo foi estabelecido pelo equipamento, não é por vocês, eu vou ter a passagem da onda sonora durante 2 milissegundos apenas, e durante 8 milissegundos nós temos a interrupção da passagem da onda sonora. Nada acontece. Se nós optarmos por um pulsado a 50%, durante os 10 milissegundos, 5 milissegundos nós temos a passagem da onda sonora, 5 estariam desligados, 75%, né, inverte aqui a proporção de tempo de ligado e desligado. Tá? Então, parâmetro bem fácil, né, de ser compreendido.
muito fácil de escolher. Falando sobre prática, na área da estética, nós não nos preocupamos com a questão do ultrassom pulsado, nós optamos por um ultrassom contínuo, no modo de emissão contínua, porque não existe a preocupação se eu gero ou não aquecimento a esse tecido. Essa preocupação é muito mais relativa aos tratamentos de fisioterapia, onde nós temos processos inflamatórios e não desejamos aumentar mais ainda a temperatura local ali daquele tecido. Então, nós optamos pelo modo pulsado, porque, como eu disse, a onda sonora é emitida e interrompida, dando tempo para que esse tecido não sofra um aquecimento. Mas quando a gente pensa em tratamentos estéticos, essa preocupação desaparece, tornando o modo de emissão contínuo muito mais interessante, muito mais efetivo para a entrega de resultado. Tá? E o último parâmetro que nós precisamos entender e programar no equipamento é o tempo. Então, o tempo, existe um cálculo que muita gente conhece, que é dividir, a área pela era do equipamento, pelo tamanho da circunferência do equipamento. Esse valor ele é fornecido pelo manual do seu equipamento. Ele vai dizer, olha, esse equipamento seu tem 4 centímetros de era, ele tem 7 centímetros de era, né? Então, isso é determinado, né? E você conhece esse valor no manual do seu equipamento, tá? Eu não gosto desse cálculo, porque esse cálculo ele ignora a potência de aparelho, ele ignora a espessura de camada de tecido, ele desrespeita frequência, então assim, é um cálculo que é usado para qualquer tipo de aparelho. Eu prefiro muito mais um artigo científico que ele diz o seguinte: você vai calcular o tempo multiplicando a quantidade de eras que cabem na área que você vai estar tratando o paciente. Então, vamos explicar melhor. Se eu dividir o abdômen do meu paciente ao meio, eu vou pegar a minha manopla de ultrassom, vou encostar no abdômen, nessa metade do abdômen do meu paciente, e vou verificar quantas manoplas cabem nessa metade de abdômen. Um exemplo: couberam 4 manoplas, 4 vezes eu consegui encostar a manopla na metade do abdômen do meu paciente. Eu vou pegar esse 4 e vou multiplicar por 2 ou 3 minutos. Dessa forma, chegando ao total de tempo da minha sessão de ultrassom. Vou repetir a mesma coisa na outra metade do abdômen do nosso paciente. Todo ultrassom de alta frequência ou de baixa frequência, eles são idênticos na forma da programação. Todos vão solicitar a intensidade, o modo de emissão e o tempo, a grosso modo. Alguns vão perguntar a frequência quando houver uma possibilidade, né, de frequências diferentes. Quando não, é apenas a intensidade, modo de emissão de corrente e tempo. É um equipamento muito fácil de ser programado. Agora, nos importa, como eu falei, já conhecemos a ação das frequências, saber as doses das intensidades, mas isso é tema para outra aula. E se esse vídeo foi interessante para você, por favor, nos siga, compartilha com alguém que precisa conhecer também sobre ultrassom, deixa um like para mais conteúdo. Até a próxima!